Olá, meus queridos, graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e com toda a sua família. Esse é o desejo do nosso coração, que a bênção do Senhor ela seja abundante sobre você. E conforme diz as Sagradas Escrituras, que a bênção do Senhor ela enriquece e ela não acrescenta dores. Muitas das vezes as nossas dores não são por causa de Deus, são consequências de nós mesmos, não é? A vida não é fácil e muitas das vezes nós tornamos ela mais difícil, mas que nós venhamos estar vivendo a graça do Senhor, a bênção dele na nossa vida, que ela seja abundante. Esse é o meu desejo, o desejo do nosso coração. Amém? E estamos aqui mais uma vez seguindo esse projeto que é ouvir esse conselho de Jesus quando ele falou: não só de pão vive o homem, não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então temos caminhado não na leitura da palavra, temos caminhado na meditação da palavra. Amados, muitas das vezes as pessoas falam assim: mas eu leio a Bíblia, não entendo nada, eu leio a Bíblia, nada muda. Tá certo. Enquanto você lê, pouca coisa vai mudar, pouca coisa você vai entender. Agora, a partir do momento que você olhar para a Bíblia, para a palavra do Senhor como alimento, o que você faz com o alimento? Quando você coloca ele na sua boca, você mastiga, né? Você tritura ele, você trabalha ele, você mastiga, esmiuça ele, você absorve dele melhor. E assim o seu intestino ali faz todo o processo. Você não simplesmente enfia o alimento goela abaixo e depois sai e espera ter dele as substâncias, as vitaminas. Não, mesmo assim é a palavra do Senhor. Você tem que, não é ler, é meditar. Não tenha pressa. Leia uma vez, duas vezes, três, quatro, cinco vezes, se for necessário. A Bíblia não é como se fosse algo que eu tenho que pegar e sair correndo para terminar de ler, para poder um dia falar: eu já li a Bíblia toda. Não, não é assim que funciona. Isso aqui é alimento para a nossa vida, é alimento para a nossa alma. E quando Jesus falou: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus, que sai da boca de Deus, ele estava querendo dizer que tínhamos que meditar, tínhamos que absorver a palavra para nossas vidas. Amém? Vamos lá. Estamos no Salmo e é o Salmo 28, que é mais um Salmo de Davi. Na verdade, essa é uma oração, é um salmo que começa com uma oração e vai terminar com um louvor. E eu achei aqui algo muito interessante nessa oração de Davi. Porque aqui Davi, quando ele vai orar, eu espero que você já tenha lido o Salmo. Se você não leu, faça isso, leia e medite. Nessa oração de Davi, nós vamos aprender algo aqui que é muito forte, muito sério. Que eu posso dizer para você, sem sombra de dúvida e sem medo de errar, que era uma das coisas que fazia toda a diferença na vida de Davi. Essa oração, quando ele chega diante de Deus, ele coloca aqui o que era para ele uma das prioridades. Exatamente. Quais são as suas prioridades? Prioridade é aquilo que eu dou mais importância, é aquilo que eu invisto mais o meu tempo, é aquilo que eu invisto a minha dedicação. Porque muitas pessoas falam: a minha prioridade é minha família, a minha prioridade é minha saúde, a minha prioridade é meu isso, meu aquilo. Porém, a prática no seu dia a dia não revela isso. Aquilo que a pessoa investe o tempo não revela que a prioridade dela ou dele era aquilo que dizia. Então, uma coisa é nós falarmos que temos uma prioridade, outra coisa é nós tratarmos essa prioridade como sendo uma realidade. E Davi aqui nos mostra qual era uma das suas grandes preocupações. E quando você vê todos os outros salmos, você vai entender que isso realmente faz sentido. E o que eu estou falando? Vamos lá entrar na palavra do Senhor. Olha, mesmo no verso primeiro, nós já temos essa resposta. Qual era a grande preocupação de Davi, das suas grandes prioridades? O verso 1 diz o seguinte: a ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. Olha, presta atenção agora. Não emudeças para comigo. Ou seja, não fique calado. Não se torne mudo. Não pare de falar comigo. Não suceda, calando-te tu a meu respeito,
que eu me torne semelhante aos que descem a cova. Queridos, nessa primeira parte da oração de Davi, nós vamos aprender a entender qual era a prioridade dele e que com certeza deve ser também a nossa prioridade. E qual é? Davi priorizava por ouvir a voz de Deus. Davi não suportava Deus estar calado com ele. Davi não aguentava Deus estar em silêncio. Davi tinha priorizado ouvir a voz de Deus, tanto que Davi considerava que se Deus se calasse, era como que se ele descesse a cova. Se Deus parasse de falar com Davi, era como que se os passos dele estivessem caminhando para a sepultura, para a perdição. Amados, isso é tão sério. Eu pergunto para mim e para você, qual tem sido a nossa preocupação em ouvir a voz de Deus? Como tem sido esse nosso considerar com a voz de Deus? A voz de Deus para mim tem sido importante. Como é que tem sido a voz de Deus para você? Você se importa em ouvir a voz de Deus? Quanto tempo faz que você não ouviu a voz de Deus? Queridos, hoje estamos vivendo uma geração das pessoas que estão habituadas a seguir suas vidas sem se importar com aquilo que Deus tem a dizer. Amados, a voz de Deus, ela é tudo. Ela é tudo. A voz de Deus não é uma opinião. A voz de Deus não é um palpite para a nossa vida. Não, a voz de Deus é vida para nós. Quando Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, é isso que Jesus está dizendo. Você precisa da voz de Deus. Sem a voz de Deus não vai ter vida em você. Amados, essa prioridade de Davi, ela tem que ser nossa prioridade também. Veja, Davi era rei, Davi tinha riquezas, tinha problemas, tinha família, tinha tantas coisas que eram prioridades, mas só que ele coloca aqui, olha, Senhor, se tu te calares, eu morro. Eu não posso sobreviver sem ouvir a tua voz. E em todo esse salmo hoje, eu queria me concentrar nessa parte, embora vamos falar mais algumas coisinhas, mas a lição maior do salmo de hoje é isso, que eu quero compartilhar com você. Tenha sede e fome por ouvir a voz de Deus. Amado, olhe bem para mim, olhe para mim. Se você não está assistindo o vídeo, está só ouvindo, então abra os seus ouvidos. A voz de Deus na sua vida vai fazer a diferença. A voz de Deus pode mudar qualquer situação. A voz de Deus traz vida para aquilo que já foi morto. A voz de Deus pode mudar a sua vida. Eu sei que você tem muitas coisas para se preocupar. Eu sei que a sua vida é corrida, você tem muitos problemas. Mas pare um pouco, organize sua prioridade, coloque a voz de Deus como sendo uma delas, que você vai ver que a voz de Deus vai abrir caminhos para você. A voz de Deus vai trazer paz que você precisa, vai trazer luz para a escuridão que às vezes tenta nos envolver. A voz de Deus vai trazer livramento, vai trazer bênção. O povo se corrompe, o povo peca quando para de ouvir a voz de Deus. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos aqui com essa oração de Davi. E eu quero que você guarde isso no seu coração, de toda essa meditação que nós iremos fazer hoje. Se você só puder guardar uma coisa, guarde isso. Eu preciso ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é vida para mim. Segunda coisa que nós vamos ver aqui nessa oração de Davi era o medo que Davi tinha dele ser contado com os ímpios, dele ser, Deus olhar para ele e ver ele como um ímpio. E o que isso se refere? Está lá no verso 4, quando ele diz o seguinte, olha, aliás, no verso 3, desculpa, ele diz o seguinte, olha, não me arremesses com os ímpios, com aqueles que praticam a iniquidade. Agora, o que é a iniquidade que Davi está dizendo? São aqueles que falam de paz com o seu próximo, mas têm o mal no seu coração. Queridos, essa é outra grande seriedade, que era uma preocupação de Davi.
Porque Davi estava olhando para as pessoas e via que muitas delas tinham palavras doces e atitudes amargas, palavras de paz e atitudes de mal, palavras de bênção e atitudes de guerra. Queridos, a nossa vida tem que ter uma coerência. E aquilo que Davi está querendo dizer aqui é o seguinte: olha, Deus, não me conte com os ímpios, ou seja, que eu não seja contado como o deles. Agora imagina só, para Davi falar isso, é porque ele tinha consciência que as suas atitudes não eram igual. Porque Davi, sabendo que Deus era justo, se ele se comporta assim como os ímpios, ou seja, alguém que com o seu próximo fala bem, mas só que depois pratica mal, quantos de nós às vezes conhecemos pessoas que são assim? Na sua frente falam bem de você, ou falam coisas boas, mas por trás desce o rei. Pessoas que, na verdade, com a boca falam coisas boas, mas o seu coração está cheio de maldade. E uma coisa que nós temos que entender, que já falamos aqui outras vezes, aquilo que Deus julga não é o que sai da nossa boca, mas é aquilo que está motivando o nosso coração. E Davi tinha esse medo de ser contado com os ímpios, medo de se tornar um deles. Amados, que nós vamos aprender com Davi, entender que a nossa vida ela não pode ser assim. Você tem que ser uma fonte que jorre águas boas, mas uma fonte que dentro de você tenha bondade também. Que o seu coração seja habitado por Deus, por coisas que sejam frutos do Espírito, para que as suas palavras elas sejam também de vida, mas que elas venham frutificar aquilo que está dentro do seu interior. Não seja pessoa de duas caras, que fala bem na frente e mal atrás, de maneira nenhuma. Não seja um ímpio. Pelo contrário, peça para que Deus te livre desse comportamento, mas faça você também a sua parte. E outra coisa que nós vamos ver, que é no final do capítulo, é o louvor que Davi faz a Deus, porque ele, depois de ter clamado a Deus para poder ouvir a voz de Deus, ele foi ouvido por Deus. E ele diz no verso 6, bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Uma coisa que nós vamos ver sempre na vida de Davi, ele tinha prazer em sempre adorar a Deus quando recebia de Deus uma vitória, quando recebia de Deus uma bênção. Ou seja, ele começa o salmo orando a Deus, colocando diante de Deus uma das suas maiores prioridades, que era ouvir a voz de Deus. Ele pede para que ele não seja contado com os ímpios, para que as suas atitudes não sejam como a dos ímpios, ou seja, com falsidade, mas sim que ele venha viver com integridade. E ele termina o salmo adorando o Senhor e reconhecendo que foi a voz de Deus que lhe causou tudo isso. Quando ele fala, olha, o Senhor é a minha força, o meu escudo, nele confiou o meu coração e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer e com canto e com o meu canto eu o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, também é a força salvadora do seu ungido. Glória a Deus. Amados, em resumo desse salmo é: aquele que prioriza ouvir a voz de Deus sempre vai terminar glorificando ao Senhor, porque Deus ele tem prazer em falar conosco. Ele tem prazer em nos socorrer. E a voz do Senhor é aquilo que precisamos. Amém? Que Deus abençoe você, abençoe a sua vida. E você segue esse conselho de Jesus, segue mesmo de verdade. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus. E nos vemos na próxima, se Deus assim permitir. Fique na paz.